Iremos apresentar sobre fauvismo, cubismo e dadaísmo. O fauvismo foi um movimento artístico que surgiu no século XX. Ele teve início em 1901, porém foi apenas reconhecido como corrente artística em 1905. Pode surgir uma pergunta: e por qual motivo desse espaço de tempo? Houve uma exposição realizada no Salão de Outono, em Paris, que dentro das exposições havia uma escultura. O crítico artístico Louis Volcelles fez um comentário negativo sobre essa obra e começaram a autodenominar os fauvistas. A palavra fauve é de origem francesa, que significa fera. Apesar da crítica depreciativa, a nomenclatura se tornou um novo estilo. Henri Matisse é conhecido como pai deste movimento artístico. Vocês podem observar nessa sequência de slides obra fauvista. Uma das características do fauvismo é as cores. Eles buscam explorar cores fortes, impactantes, vibrantes e intensas. Outra característica é a utilização arbitrária das cores sem correspondência alguma com a realidade. Também as obras eram frutos da impulsividade e experimentação sem a necessidade de estudos prolongados. Também não tinha preocupação com a crítica social ou política. Cubismo. Historicamente, o cubismo se dividiu em duas fases. Analítico até 1912, onde a cor era moderada e as suas formas eram predominantes, geométricas e desestruturadas, desmembrando de suas partes equivalentes, ocorrendo dessa forma a necessidade de não somente apreciar a obra, mas também de decifrá-la, ou melhor, analisá-la para entender o seu significado. No segundo período, a partir de 1912, surgiu a reação a este primeiro momento, o cubismo sintético, onde as cores eram mais fortes e as formas tentavam tornar as figuras novamente reconhecíveis, através de colagens realizadas com letras e também com pequenas partes de jornal. As características do cubismo são a utilização de cones, cilindros para retratar a realidade, que foi a principal característica do cubismo. Os artistas, eles buscavam promover uma fragmentação e geometrização das formas, apostando na simultaneidade de visualizações permitidas. No Brasil, somente após a Semana de Arte Moderna de 1922 é que o movimento cubista ganhou forças. A literatura cubista no Brasil teve como destaque as obras dos escritores Oswald de Andrade, Raul Bupp e Érico Veríssimo. Note que a literatura cubista teve como foco a destruição de síntese, pondo fim à linearidade. O dadaísmo, ou simplesmente Dada, teve seu início no século XX, com o significado em suas obras com o lema A Destruição e Criação. Foi o propulsor para as ideias surrealistas com características de caráter ilógico, antirracionalista e de protesto. Com sua arte, buscava transmitir ironia e liberdade, criticar a burguesia da época, a Primeira Guerra Mundial e a arte tradicional. Seu surgimento foi em Zurique no dia 14 de julho de 1916, com o primeiro manifesto do escritor alemão Hugo Ball. Seus principais idealizadores foram Tristan Tzara, Hugo Ball e Hans Epp, que criaram uma casa noturna para os artistas da época. O dadaísmo veio com fortes características como anarquismo e niilismo, busca do caos e desordem, crítica ao consumismo e capitalismo, rejeição ao nacionalismo e ao materialismo e rompimento com os modelos tradicionalista e clássico. A arte do dadaísmo pode ser considerada espontânea, pautada pela liberdade, pelo pessimismo e pela irracionalidade. Foi a partir disso que surgiu o nome do movimento. Os artistas resolveram escolher um nome que indicasse a irracionalidade e falta de lógica presente nas artes dadaístas.
podemos destacar as características do movimento dadaísta: rompimento com os modelos tradicionais e clássicos, espírito vanguardista e de protesto, espontaneidade, improvisação e reverência artística, anarquismo e niilismo, busca dos caos e desordem, teor lógico e racional, caráter irônico, radical, destrutivo, agressivo e pessimista, aversão à guerra e aos valores burgueses. Dadaísmo no Brasil. Representando, tem referência através do escritor Mário de Andrade, literatura pauliceia, desvairada, a ordem do burguês, lançada em 1922, inspira na análise da cidade de São Paulo. O seu profissionismo, a obra marca o rompimento definitivo do autor com todas as estruturas do passado. Mário de Andrade define o livro áspero de insulto, gargalhante de ironia, com versos de sofrimento e de revolta. O dadaísmo, assim como outras vanguardas artísticas europeias, influenciou o movimento modernista que surgiu após a Semana de Arte Moderna.